Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos para mais uma etapa dessa jornada da heroína. Bom ter você de volta. E para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Foristo, eu sou terapeuta energética espiritual e analista junguiana. E estou aqui compartilhando esses momentos meu de leitura em conjunto com vocês, feliz em compartilhar esses conhecimentos. Esse é só o primeiro de muitos. E tem outros vídeos dessa jornada, essa é a etapa 6, capítulo 6 da jornada da heroína. Então, tem outros vídeos para trás que iniciou essa jornada. Se você está caindo aqui nesse vídeo e não assistiu os outros, recomendo que assim faça. Se quiser assistir esse primeiro e depois os outros, sinta seu coração. Mas recomendo que comece lá do início para entender toda a construção e a estrutura, mas talvez se você está sentindo que tem que estar aqui e ver até o final, escute essa intuição, escute esse sentir, respeite o que você está sentindo, certo? Então é um prazer enorme estar aqui novamente e ter vocês aqui comigo. E aí, os recadinhos iniciais, se inscreva nesse canal que é novo, curta esse vídeo, se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas e comente aqui para eu saber o que você está sentindo, como está sendo para você essa jornada. E além de eu saber o que está rolando aí do outro lado, vocês também me auxiliam aqui nesse trabalho, nesse canal. Então, conto aí com a troca, com essa troca, né? Então, compartilho aqui com vocês e vocês compartilham aí comigo desta forma, e aí a gente sempre nutre esse equilíbrio nas trocas, certo? Gratidão desde já. Então, vamos lá para a sexta etapa da jornada da heroína, a iniciação e descida para a deusa. E aí ela começa mais uma vez com um poema aqui que eu vou iniciar a leitura agora, certo? E esqueci de falar, pode ser que tenha alguns barulhos, mas foque na mensagem, foque nessa leitura e vamos juntos, a gente faz aqui o melhor que a gente tem. Tentei dar uma melhorada na imagem aqui também, então se vocês puderem dizer o que que vocês estão achando, sobre tudo, também contribui aqui para a melhoria do que a gente pode fazer, tá bom? Então vamos lá. Iniciação e descida para a deusa. Dizem que vocês ainda rondam por aqui, talvez nas profundezas da terra ou em alguma montanha sagrada. Dizem que vocês caminham ainda entre os homens, escrevendo sinais no ar, na areia, alertando, alertando, descendo a forma distorcida de nossa libertação. Ansiosas, sem pressa. Cuidado. Vocês caminham entre copas, evitando o cristal. Curam com o brilho sagrado de seus olhos escuros. Dizem que vocês desvelam uma face verde na selva, usam azul na neve, assistem aos nascimentos, dançam sobre nossos mortos, cantam, transam, abraçam nossa fadiga. Vocês ainda rondam por aqui, sussurram nas cavernas, alerta, alerta e tecem. A urdidura da nossa esperança unem as mãos contra o mal nas estrelas. Ó chuva, veneno sobre nós, ácido que corrói e purifica. Desperta-nos como crianças de um pesadelo. Fogem dos devoradores que não posso nomear. Os homens de metal que caminham sobre toda a nossa substância, esmagando carne para o pântano. Diane de Prima, Pray to the Mothers. A iniciação da mulher. A descida se caracteriza como uma jornada para o submundo, uma noite escura da alma, o ventre da baleia, o encontro com a deusa das trevas ou simplesmente como uma depressão. Geralmente é precipitada por uma perda transformadora. A morte de um filho, da mãe, do pai ou do cônjuge, da pessoa com a qual a vida e a identidade da mulher estiveram estreitamente entrelaçadas. Pode marcar o início da jornada ao submundo.
As mulheres frequentemente fazem sua descida quando um determinado papel, como o de filha, de mãe, namorada ou cônjuge, chega ao fim. Uma doença ou um acidente grave, a perda da autoconfiança ou do sustento, uma mudança geográfica, a impossibilidade de concluir uma faculdade ou uma pós-graduação, o confronto com as garras de um vício ou com a dor de um coração partido podem abrir caminho para a dissociação e a descida. Essa jornada ao submundo é repleta de confusão e tristeza, alienação e desilusão, raiva e desespero. A mulher pode se sentir nua e exposta, seca e frágil, ou em carne viva e virada pelo avesso. Foi assim que me senti enquanto lutava contra a minha displasia cervical avançada, durante a dissolução do meu casamento e quando perdi a confiança em mim mesma como artista. Todas essas vezes tive que enfrentar verdades sobre mim e sobre meu mundo que desejava não ver. E todas as vezes fui castigada e purificada pelos fogos da transformação. No submundo não existe a percepção de tempo. O tempo é infinito e você não pode apressar sua estadia. Não há manhã, dia nem noite. É um local densamente escuro e impiedoso, uma escuridão onipresente, úmida, fria e arrepiante. Não há respostas fáceis no submundo. Não há uma saída rápida. O silêncio se instala quando o pranto cessa. A pessoa está nua e caminha sobre os ossos dos mortos. Aos olhos do mundo exterior, a mulher que começou sua descida está preocupada, triste e inacessível. Suas lágrimas muitas vezes não têm nome, mas estão sempre presentes, quer ela chore ou não. Ela não pode ser consolada. Ela se sente abandonada. Ela esquece coisas, escolhe não ver amigos. Encolhe-se no sofá ou se recusa a sair do quarto. Ela escava a terra ou caminha pela floresta. A lama e as árvores se tornam suas companheiras. Ela entra num período de isolamento voluntário que é percebido pela família e os amigos como perda da razão. Muitos anos atrás, durante uma palestra sobre a jornada da heroína, que eu estava ministrando na Universidade da Califórnia, uma mulher nos fundos do salão de conferências ergueu a mão e com urgência me interrompeu quando mencionei a questão do isolamento voluntário. Isolamento involuntário? Gritou ela. Você acabou de nomear o que eu venho passando nos últimos 9 meses. Todos se viraram para olhá-la, uma mulher de 40 e poucos anos. Ela se levantou com um semblante de dignidade. Até aquele momento, continuou ela. Eu era a proprietária e chefe executiva de uma grande empresa de design. Ganhava um salário de cerca de US$ 18.000. Um dia, fui trabalhar e não sabia mais quem eu era. Me olhei no espelho e não reconhecia a imagem da mulher que me encarava. Estava muito desorientada. Fui para casa e nunca mais voltei. Passei o primeiro mês no quarto. Meus filhos adolescentes e meu marido ficaram aterrorizados. Eles nunca tinham me visto assim antes. E não tinha energia sequer para me vestir de manhã. Não conseguia ir ao mercado, cozinhar nem lavar roupa. Entrei num período disso que você chamou de isolamento voluntário. Muitas mulheres assentiram com a cabeça em reconhecimento ao que ela estava contando. A mulher prosseguiu: Agora eu cuido do jardim. Nunca havia feito jardinagem antes na minha vida, mas agora é a única coisa que consigo fazer. Eu amo a terra. Minha família está preocupada comigo. Eles querem que eu vá a um psiquiatra, que volte a trabalhar, que sorria novamente. Sentem falta da minha renda. Acham que eu estou louca, mas não dou ouvidos ao que eles dizem. Estou procurando o meu caminho de volta a mim mesma na terra toda vez que a remexo. Ela acabara de contar uma verdade que toda mulher que já tenha realizado a descida sabe. As mulheres encontram seu caminho de volta para si mesmas, não se movendo para a luz.
para o alto e para fora como os homens, mas descendo para as profundezas do solo do seu ser. Sua metáfora de cavar a terra para encontrar o caminho de volta para si mesma expressa o processo de iniciação da mulher. A experiência espiritual para as mulheres é a de se mover mais profundamente para dentro de si e não para fora de si mesmas. Muitas mulheres descrevem a necessidade de sair do reino masculino durante este período de isolamento voluntário. A artista e terapeuta Patrícia Reis relata: levei 4 anos para atravessar todo o processo de desestruturação, morte, semeadura interior, fruição e renovação. Um aspecto muito importante deste período é que me retirei completamente de toda e qualquer arena externa do mundo masculino, no intuito de conquistar meu segundo nascimento. Por assim dizer, tive que me separar conscientemente do mundo dos homens. Foi esse processo deliberado de me recolher ou criar minha matriz feminina que me ajudou a encontrar meus poderes interiores, minha base feminina. Duvido que eu tivesse alcançado isso de alguma outra forma. A mulher desce às profundezas para recuperar as partes de si mesma que se separaram no momento em que rejeitou a mãe e estilhaçou o espelho do feminino. Para fazer essa jornada, ela deixa de lado seu fascínio pelo intelecto e pelos jogos relacionados à mente cultural e se familiariza, talvez pela primeira vez, com o seu corpo, suas emoções, sua sexualidade, sua intuição, suas imagens, seus valores e sua mente. E é isso que ela encontra nas profundezas. Sinto certo receio em escrever sobre a descida, porque tenho enorme respeito pelo processo e não quero banalizá-lo. Trata-se de uma jornada sagrada. Em nossa cultura, no entanto, ela é geralmente categorizada como uma depressão que deve ser medicada e eliminada o mais rápido possível. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa deprimida. Porém, se escolhêssemos honrar a descida como uma jornada sagrada e como um aspecto necessário na busca pelo autoconhecimento em sua plenitude, menos mulheres se perderiam no caminho da depressão, do álcool, das relações abusivas e das drogas. Elas poderiam experimentar seus sentimentos sem vergonha, revelar sua dor sem empatia. Quando uma mulher faz a descida, ela pode se sentir desnuda, fragmentada ou devorada pela fúria. Ela sofre uma perda de identidade, um desaparecimento dos limites de um papel conhecido e o medo que acompanha todas essas perdas. Pode se sentir seca, em carne viva, desprovida de sexualidade, ou experimentar a dor insuportável de se sentir virada pelo avesso. E pode permanecer por muito tempo na escuridão, aguardando enquanto a vida continua lá em cima. Ela pode encontrar Ereshkigal, a antiga deusa suméria, que pendurou sua irmã Inanna, deusa do céu e da terra, numa estaca para apodrecer e morrer. Toda vez que uma mulher faz a descida, ela teme a deusa das trevas e o que essa parte de seu self fará com ela. Tenho medo de que ela me faça em pedaços, me pulverize, me coma e me cuspa. Sei que todas Sei que toda vez que isso acontece, eu me torno mais eu mesma do que quando comecei, mas é uma experiência lancinante. A descida é uma compulsão. Todas nós tentamos evitá-la, mas em algum momento da vida fazemos uma jornada para as nossas profundezas. Não é uma jornada glamurosa, mas invariavelmente ela fortalece uma mulher e esclarece sua noção de individualidade. Algumas mulheres falam hoje sobre sua descida como um encontro com a deusa das trevas em seus sonhos. Elas podem experimentar a ira da deusa devoradora hindu Kali, tomada de raiva pela traição original que sofreu nas antigas civilizações, quando seu poder e sua glória foram entregues às deidades masculinas. A princípio, que Creatrix de Kali é de outras deidades femininas e de outras deidades femininas foi usurpado pelos deuses pais.
O Yah é bíblico, não sei se é assim que pronuncia, mas que se autodenominou pai, criou seus filhos de barro com as próprias mãos, copiando a antiga magia da deusa, mãe suméria e babilônica, conhecida como Nana, Niursag e Mami. Os hindus diziam que, no começo do mundo, havia um mar, o Oceano de Sangue. Esse oceano era a essência de Kali Maya, a criadora. Os egípcios a chamavam de Ísis, a mais antiga dos antigos, que existia no início dos tempos. Ela era a deusa de quem todo devir surgiu, o símbolo da divindade feminina, como a criadora fértil da terra, foi erradicado durante a bem-sucedida tentativa do cristianismo de eliminar o arquétipo da mãe, substituindo-o pelo arquétipo do pai como criador e do filho como redentor, buscando os fragmentos perdidos de mim mesma. Eu me preparo para conhecê-la, sem saber o que dizer. Não foram apenas homens que a atraíram, eu também a atraí. Tenho sido a filha do pai, rejeitando minha mãe. Sempre tive medo de descer para a escuridão. Posso perder a consciência, posso perder minha voz, minha visão, meu equilíbrio. Quanto disso é realmente meu? Minhas palavras são encapsuladas na língua de outros. Minhas imagens são derivadas da arte de outros. O que eu sou? Eu procuro os fragmentos perdidos de mim mesma. De alguma forma, sinto que preciso achá-los antes de conhecê-la. O que perdi sendo filha do pai, tentando sempre agradar e conquistar. O que perdi tomando o lado dele? Perdi um elemento de verdade, de enxergar o todo. O que é feio, louco, o que foi negado, o que desapareceu. Olho em volta e vejo as cabeças cegas das mães. A minha, a do meu ex-marido, a da melhor amiga da minha mãe, Júlia, Kathleen, Betty. O que elas estão tentando me dizer? Nos tire daqui e nos reúna com outros, com nossos corpos. Enterre-nos adequadamente. Fomos deixadas aqui sozinha na lama. Não temos como nos mover. Não conseguimos enxergar. Tome de volta a escuridão, sussurram elas. O que mais está enterrado com elas? A capacidade de sonhar. Meus sonhos, minhas fantasias. Minha imaginação está em algum lugar por aqui, espalhada neste chão de terra. Contos de fadas, casas na árvore e criaturas fantásticas que reúno. São partes de mim que tomo de volta. Eu as recupero porque são minhas. Retomo a sensação que um dia tive de que poderia fazer tudo o que quisesse, transformar em realidade tudo o que imaginasse. Houve um tempo em que eu sabia disso e era mágico. Eu me sentava ao lado de casa e via as rosas crescerem. Conseguia ficar muito quieta. Sentia a vida pulsando, exalando seu perfume e seus sons. Eu conheço o pântano. Isto não é novidade. Já estive aqui antes e me senti protegida. O pântano, o bosque, eles são minha mãe. Eu me senti conectada às árvores, à lama, à relva e às folhas. Nunca me senti só. Recupero essa reconexão. Ela é muito profunda. Afunda agora através das camadas, a ossos na lama, brancos e belos ossos de porcelana. Abraço minhas costelas esqueléticas. Os ossos os ossos são a estrutura. Escavo cada vez mais fundo para encontrar as partes perdidas de mim mesma. Estou num luto profundo por elas. Para onde foram? Enquanto escolho esses ossos, vejo o brilho fugaz da deusa mãe sobre o chão da terra. Ela abraça uma filha. Ela não é quem eu esperava ver. Não é colérica, velha, nem feia, mas uma jovem de cabelo castanho claro. Ela acalma e acolhe. Ela se senta, ouve e protege. Ri e canta, e sua voz soa como os sinos. Mas eu ainda não cheguei lá. Peço ao meu guia que me leve até lá embaixo.
Ele me leva mais fundo do que jamais fomos, e fico com muito medo de me afogar. Cuspo e engulo muita água enquanto descemos abaixo do pântano. Ele segura minha mão e me diz para não ter medo. Ele me guia para baixo até uma caverna. Lá vejo algo enorme que parece uma baleia, cercada por andaimes construídos por pequenos homens liliputianos. Eles a estão mantendo presa. Ela ainda consegue mexer sua enorme cauda preta. Ela, ela a balança para frente e para trás, num ritmo forte e gracioso. Porém, o resto de seu corpo é mantido imóvel, pressionado contra as barras desse cárcere subaquático. Nada nela é ameaçador. Sinto sua profunda tristeza. Ela me aproxima, ele me aproxima dela e eu estou aterrorizada com o seu poder. Você pode me ajudar? Diz ela. Eu recuo de um salto. Não, não posso. É claro que pode, afirma ela num estrondo. Por causa de sua presença, eles não podem mais me prender. Quando cada uma das minhas filhas vem a mim, por vontade própria, sou libertada. Assim que ela diz isso, o andaime cai. A força das grades era ilusória. Ela ergue as costas e sua poderosa cauda produz uma onda que se espalha pelo fundo do mar. Ela nada e nós nadamos com ela. Ela perde seu tamanho. Não está mais inchada e grotesca, é graciosa e livre. Ela se move pela água com a graça de uma sereia. Os homens liliputianos continuam a construir sua jaula. Não perceberam que não aprendem mais. Quando saímos da gruta, as águas mudaram. Estão quentes e leitosas. Ela para e se vira para me encarar com seus longos e belos cabelos dourados. Quando minhas filhas vêm até mim, não apenas são curadas, mas me libertam do cativeiro, afirma. Ela é Afrodite Mari, com uma cauda de peixe, a mãe do mar. Ela é o grande peixe que deu à luz os deuses. Ela já não me assusta. Como a maioria das mulheres, essa mulher das profundezas só é assustadora quando sua energia é acorrentada, contida e proibida de se expressar. Quando ela pode se mover livremente, todas as criaturas da terra e do mar vêm até ela. Nós nos revigoramos e nos renovamos em sua presença. Mulheres e homens também precisam se lembrar de como encontrá-la. Mistérios de mãe e filha. A perda da filha para a mãe e da mãe para a filha é a tragédia feminina essencial. Adrienne Ricci, de Mulher Nascidos. Sempre fui muito tocada pelo mito de Deméter, Perséfone e Hécate. Ele me comoveu quando eu era uma jovem mulher ansiando por amor, quando me tornei uma mãe ferozmente protetora e me comovo hoje, como uma mulher na meia-idade adentrando os anos de sabedoria. Da obra da obra Enciclopédia de Mitos e Segredos para Mulheres de Barbara Walker, aprendemos sobre Deméter. Do grego mater significa mãe. D é o delta, ou triângulo, um símbolo do órgão genital feminino conhecido como a letra da vulva. No alfabeto sagrado grego, assim como na Índia, era o Ione Yantra, ou Yantra da vulva. Assim, Deméter era o que a Ásia chamava de a porta para o feminino misterioso, a raiz da qual o céu e a terra brotaram. Em Micenas, um dos primeiros centros de culto a Deméter, os túmulos de Tolos, com suas portas triangulares, pequenas passagens vaginais e cúpulas arredondadas, representavam um ventre da deusa, da qual poderia advir o renascimento. Como todas as formas mais antigas das deusas indo-europeias, ela aparece como virgem, como mãe e como anciã, ou como criadora, preservadora e destruidora. A forma virginal de Deméter era Coré,
a donzela, às vezes chamada de filha, como no mito clássico do sequestro de Coré, o qual dividiu os dois aspectos da deusa em duas individualidades separadas. A forma maternal de Deméter tinha muitos nomes e epitetos, como Dispoina, a senhora, Deira, a deusa, a mãe da cevada, a sábia da terra e do mar, ou Pluto, abundância. A fase anciã de Deméter, Perséfone, a destruidora, foi identificada com a Virgem no mito tardio. Assim, a donzela raptada e levada ao submundo, às vezes era Coré, às vezes era Perséfone. O culto a Deméter foi estabelecido em Micenas no século 13 a.C., estendendo-se por toda a Grécia ao longo de aproximadamente 2000 anos, para depois ser substituído pelo culto a Mitra e mais tarde a Cristo. Seu templo, em Eleusis, uma das principais cidades sagradas da Grécia, tornou-se o centro de uma elaborada religião de mistérios. Deméter foi adorada como a deusa em Eleusis pelos camponeses gregos durante toda a Idade Média, inclusive até o século XIX, quando era conhecida como a Senhora da Terra e do Mar. Barbara Walker relata. Os primeiros cristãos eram contrários aos ritos de Eleusis, por sua sexualidade explícita, muito embora seu objetivo fosse a regeneração e o perdão dos pecados. Astério disse: não é em Eleusis a cena da descida às trevas e dos atos solenes de relações sexuais entre o hierofante e a sacerdotisa sós? Não são as tochas apagadas e a grande e numerosa multidão de pessoas comuns não acredita que sua salvação depende do que está sendo feito pelos dois na escuridão? Na escuridão, nós renascemos. O mito que se tornou a base dos mistérios de Eleusis foi descrito no longo poema homérico Hino a Deméter, que detalha a reação de Deméter ao suposto sequestro de Perséfone por Hades, deus do submundo, irmão de Zeus. Perséfone estava colhendo flores no campo, junto com suas companheiras, as donzelas sem mãe, Artemis e Atena. Lá, Perséfone foi atraída por um narciso de uma beleza excepcional, que continha uma centena de botões. Quando ela estendeu a mão para colhê-lo, o chão se abriu e no fundo da terra Hades surgiu em sua carruagem dourada, puxada por cavalos negros. Ele a agarrou e a levou para o submundo. Ela lutou contra o rapto e clamou pela ajuda do pai, Zeus, mas ele não lhe prestou auxílio. De sua caverna, Hécate, deusa da lua escura e da encruzilhada, ouviu o grito de Perséfone. Deméter também ouviu os gritos de Perséfone e foi às pressas ao encontro dela. Levando tochas, procurou durante 9 dias e 9 noites, em terra e mar, pela filha. Em sua busca frenética, não parou para comer, dormir, nem se banhar. Muitas mulheres se sentem como Deméter quando começam a procurar as partes perdidas de si mesmas, quando experimentam a dissociação depois de dar à luz, depois de uma separação ou após a perda da mãe. Ao amanhecer, no 10º dia, Hécate foi até Deméter e lhe contou que Perséfone havia sido sequestrada. Ela só tinha ouvido, mas não tinha visto quem a raptara. Sugeriu que fossem juntas até Hélio, deus do sol, e eles lhe contou que Hades era quem havia sequestrado Perséfone, levando-a para o submundo para torná-la sua esposa contra a vontade dela. Além disso, contou que o sequestro e estupro de Perséfone foram autorizados por Zeus, irmão de Hades. Disse ainda que Deméter deveria parar de chorar e aceitar o que havia acontecido. Deméter se enfureceu. Sentiu não só a tristeza e raiva, mas também a traição de seu consorte Zeus. Então, disfarçada de velha, deixou o Monte Olimpo e vagou sem ser reconhecida por cidades e campos. Enquanto Deméter sofria,
Nada crescia sobre a terra. Ela permaneceu árida e desolada. Ao chegar a Eleusis, exausta e chorosa, Deméter se sentou perto do poço. As filhas de Seleu, rei de Eleusis, foram ao poço e ficaram atraídas pela beleza e presença de Deméter. Quando ela relatou que estava procurando trabalho como babá, elas a levaram para a casa da mãe, Metanira, para cuidar de seu irmão mais novo, Demofonte. Secretamente, Deméter alimentou o bebê com ambrosia e o segurou sobre o fogo para torná-lo imortal. Uma noite, Metanira viu o que ela estava fazendo e gritou, temendo pelo filho. Deméter ficou furiosa. Ela se elevou em toda a sua altura, revelando sua identidade e beleza divinas, e repreendeu Metanira por sua estupidez. Os cabelos dourados de Deméter caíram sobre seus ombros e sua presença encheu a casa de luz e fragrância. Deméter lembrou-se de quem era. Ela então ordenou que fosse construído um templo para si e ali se sentou. Solitária, com seu pesar por Perséfone, Deméter era a deusa dos grãos. Por isso, enquanto ela chorasse, nada cresceria nem nasceria na terra. A fome se espalhou e os deuses e deusas do Olimpo pararam de receber ofertas e sacrifícios. Quando finalmente tomou ciência do que estava ocorrendo, Zeus enviou sua mensageira Íris para implorar a Deméter que voltasse. Como ela se recusou, todas as deidades olímpicas foram até ela, levando presente e honras. Para cada uma, a furiosa Deméter fez saber que, para que qualquer coisa crescesse novamente, queria Perséfone de volta. Zeus respondeu: enviou Hermes, mensageiro dos deuses, com a missão de ordenar a Hades que devolvesse Perséfone para que Deméter deixasse de lado sua raiva e restaurasse o crescimento e a fertilidade na terra. Assim que soube que estava livre para retornar, Perséfone se preparou para partir. Mas primeiro, Hades lhe deu sementes de romã, e na pressa de voltar, ela as comeu. Hermes devolveu Perséfone a Deméter, que ficou muito feliz de ver a filha. Perséfone correu ansiosamente para os braços da mãe. Mãe e donzela se tornaram uma só. Foi então que Deméter perguntou a Perséfone se ela tinha ou não comido alguma coisa no submundo. Perséfone contou que, embora não tivesse comido nada no submundo, em sua ansiedade de voltar para a mãe, acabara comendo a semente de Hades. Deméter lhe explicou que se ela não tivesse comido nada, poderia ficar sempre com a mãe, mas como havia comido a semente, teria que retornar ao submundo durante um terço do ciclo de um ano. Ao longo deste período, o mundo ficaria em pousio. No restante do ano, ela poderia ficar com Deméter e a terra daria frutos. Depois que a mãe e filha se reuniram, Hécate voltou e beijou Perséfone muitas vezes, e a partir daquele dia tornou-se sua amiga rainha. A primavera irrompeu e Deméter restaurou a fertilidade e o crescimento na terra. Nesse mito, vemos os três aspectos do feminino que se separaram e se reencontraram: a virgem donzela, Perséfone, a grande mãe, Deméter, e a anciã, Hécate. Perséfone é arrancada por Hades da inocência, inconsciência, da vida cotidiana para uma consciência mais profunda de si mesma. Ela é iniciada nos mistérios sexuais e se entrega a ele, tornando-se sua consorte. Ela perde sua pureza, sua virgindade, sua unicidade em si mesma, a qual Esther Harding chama de a essência da virgindade. Ela se torna a rainha do submundo. Ela enluta e observa. O momento de ruptura para uma mulher é sempre simbolicamente um estupro, uma necessidade, algo que se apodera com uma força dominadora e não permite resistência. Perséfone é afastada de si mesma como filha de sua mãe e penetra nas profundezas da própria alma. Essa deve ser uma experiência universal para a mulher, perder uma antiga imagem de si mesma, sentir-se perdida,
confusa e nas profundezas da depressão, apenas para descobrir que nessas profundezas reside uma nova imagem de si. O colapso se torna uma revelação. Segundo Christine Downing, a Perséfone dos ritos eulesinos, a Perséfone que é a consorte de Hades, nos permite confrontar os momentos mais formidáveis de nossas vidas, como parte integrante deles, como oportunidades para uma visão profunda. Encontrando seu novo senso de identidade, Perséfone não tem a intenção de voltar ao status quo, voltando à identificação com a mãe. Assim, ela engole a semente de romã e assimila a experiência das profundezas. Ela comeu o alimento de Hades, levou a semente da escuridão para dentro de si mesma e agora pode dar à luz a sua nova personalidade. O mesmo vale para sua mãe. Perséfone se torna ela mesma uma mãe que por sua vez tem uma filha que morre para ela e depois renasce. Toda mãe contém a filha em si mesma e toda filha a mãe. Toda mulher se estende por trás em direção à mãe e para frente em direção à filha. Quando Perséfone é sequestrada, Deméter é dominada pela dor e se entrega à tristeza. Não come, não bebe, nem dorme durante 9 dias e 9 noites, o simbólico 9 da gravidez. A perda da filha é a perda da parte jovem, despreocupada de si mesma. É um momento de mudança de foco do mundo exterior, com suas projeções exteriores, para a jornada interior e o trabalho da segunda metade da vida. A deusa dos grãos. Eu senti a tristeza inconsolável de Deméter quando minha filha, Heather, saiu de casa para fazer faculdade em outra cidade. Sem ela, eu me sentia morta. Não só sofri a perda da alegria de sua presença, não só sofri a perda da alegria que sua presença diária me proporcionava, como experimentei visceralmente minha morte como mãe, tal como Hecate, que é a deusa da luz escura, da intuição mediúnica da mulher, daquilo que ouve na escuridão, mas não vê nem entende. Eu não conseguia entender a razão de minha dor ser tão profunda. Eu tinha sofrido quando Brandon, meu filho, partira para a universidade 2 anos antes, mas dessa vez era diferente. Extremo. Praticamente não dormi durante 2 meses após a partida de Heather. E embora continuasse a trabalhar, chorava toda vez que olhava para seu quarto vazio. Eu a queria de volta. Queria que as coisas fossem como eram, quando cantávamos, brincávamos e dividíamos os acontecimentos do dia. Eu queria que ela estivesse lá, inclusive para implicar comigo. Ellen Luke aborda a imensa diferença entre a experiência mãe e filho e a experiência mãe e filho. No nível arquetípico, o filho carrega para a mãe a imagem de sua busca interior, mas a filha é a extensão de seu próprio eu, levando-a de volta ao passado e à própria juventude, avançando para a promessa de seu próprio renascimento em uma nova personalidade na consciência do self. Antes de experimentar um renascimento, senti o gélido frio da morte. Nessa época, tive um sonho no qual tropas com as quais eu viajava me deixavam em uma caverna no topo de uma montanha ao cair da noite. Estava nevando e eles tinham que sair da montanha enquanto ainda estavam claro. Eles me deixavam lá porque eu tinha sido ferida. Antes de partir, o capitão do regimento me dava sua luva. Pela manhã, ao acordar, refleti sobre o sonho para descobrir o que meu inconsciente estava me dizendo. Na minha imaginação, voltei às cavernas dos sonhos para ver o que havia lá para descobrir e escrevi. Olhe em volta e há objetos rituais na caverna: uma faca, um ninho vazio, 3 pedras, um coldre vazio, um cantil de água e um pouco de comida. Há também um saco de dormir sobre o qual eu me sento. Minha coxa direita está ferida e há sangue em minha calça. Faz frio lá fora, mas sinto paz em meu medo. Consigo produzir fogo como minha ração de carne seca. Sei que tenho forças para ficar aqui por 3 dias.
Depois disso, eles voltarão para me buscar. O capitão é meu amigo e eu posso contar com ele. Mesmo assim, sinto um medo imenso. Encontro um ninho. E é raro encontrar um ninho de passarinho tão novo numa caverna, a essa altitude. O ninho é frágil. Eu também me sinto assim por dentro. Mas por fora, devo parecer um corajoso soldado. Os objetos nesta caverna são os brinquedos de um menino. São os objetos que eu tinha como aliados quando era criança e estava na floresta. A solidão que sinto agora é a solidão e a desolação daquela época. Antes de ter companheiros, antes de Heather e Brendan, eles, eles têm sido meus companheiros de vida e agora se foram. Não há ninguém com quem brincar e eu volto ao ninho vazio. Não quero ficar sozinha. Não quero mais ficar na caverna. Quero meus filhos de volta. Quero minha juventude de volta. Quero meus companheiros de volta. Mas não posso, mas não pode mais ser assim. Tenho que seguir em frente. Tenho que sair desta caverna e descer a colina, mesmo que isso custe minha vida. Ser mãe tinha definido uma grande parte do que eu devia fazer com a minha vida. Abrir mão desse papel me deixou uma lacuna. Eu não tinha percebido o que tinha feito da maternidade minha busca heróica. Antes disso, eu havia vivido em reação à minha mãe, sua frustração e sua raiva, em busca da aprovação do meu pai, da igreja, da escola ou do trabalho. Agora me sinto nua, escrevi. Não tenho mais o papel da mãe perfeita como camuflagem. E não tenho nem a energia, nem o entusiasmo para ser a terapeuta, a escritora e a artista perfeita. Só quero ser um ser humano comum, nada de heroísmo, apenas uma tranquila busca interior. Tenho uma faca, água, três pedras, um ninho de passarinho, comida e um saco de dormir. Sei que posso sobreviver. Não preciso depender dos meus pais, meus filhos ou meu parceiro. Posso expressar a minha alma. Assim como Deméter, com o tempo consegui ir além da minha perda pessoal, embora isso tenha tomado um tempo que eu julgava absurdo. Não percebi durante essa etapa de sofrimento e tristeza que eu estava nas garras do arquétipo de Deméter. Pouco, pouco depois de ter sonhado tudo isso, Heather veio passar um final de semana em casa durante o Halloween. Ela também estava tendo um primeiro semestre difícil. Sentia uma saudade terrível de casa e ainda não tinha encontrado um grupo de amigos com os quais se sentisse confortável. Foi também nessa época que fui convidada a apresentar uma peça de arte numa exposição intitulada Menor do que uma caixa de pão. Pedi a Heather que me ajudasse a pintar a caixa de pão de papelão que havia sido fornecida a todos os artistas como ponto de partida para o tema. Começamos a pintar vários desenhos juntas e por alguma razão, desculpa, por alguma razão comecei a pintar deusas de grãos. Heather me perguntou por que a deusa que eu estava pintando tinha uma lágrima caindo do olho. Sem pensar, respondi que era porque seu coração estava partido e caí no choro. Somente depois dessa experiência eu relacionei as deusas dos grãos que ambas pintamos com a deusa Deméter e a perda da minha filha com Perséfone. Continuei sonhando, escrevendo e seguindo com as atividades comuns do dia a dia, sem entusiasmo. Porém, comecei a dormir a noite toda. Quando chega o momento da transformação da personalidade por inteiro, do nascimento de uma atitude totalmente nova, tudo seca interna e externamente, e a vida se torna cada vez mais estéril, até a mente consciente ser forçada a reconhecer a gravidade da situação, vendo-se obrigada a aceitar a validade do inconsciente. Por fim, consegui superar minha tristeza por me separar de Heather e perceber que agora eu tinha trabalho a fazer para encontrar minha filha dentro de mim. A descida de Inanna. Só ver quanto falta aqui. Esse capítulo é grande. Vamos ver se a gente vai terminar hoje. Vamos lá. A descida de Inanna. Inanna, rainha
Das grandes alturas, colocou seu coração no solo mais profundo da terra. Voltando as costas para o céu, ela desceu. Mas e a sua segurança? Queixaram-se vozes ansiosas atrás dela. Se eu não voltar, vão até os pais, respondeu ela, já posicionada no primeiro portão. A caminho do funeral, disse ao porteiro. Então as barras de arenito se abriram. Ela foi, através da lama, que arrancou o ouro de suas orelhas. Desceu pelos braços de granito que arrancaram a blusa de seu peito. Desceu pelo fogo que chamuscou seus cabelos. Desceu, atravessando o ferro, o qual, ela pensou, era o núcleo que tomara seus membros. Descendo mais e mais, ela se lançou no vazio, que bebeu seu sangue, até que finalmente ficou cara a cara com Ereskkigal, rainha das grandes profundezas. Aquele olho impiedoso congelou seu coração. E atordoada, ela entrou naquela pupila rodeada de crânios que mastigou a carne de seus ossos enquanto caía mais e mais no abismo vazio. Genine Canaan, Inanas Descents. Seu corpo magnífico. Tô sentindo de parar por aqui esse capítulo. Vamos ver aqui. Ah, falta uma, duas. Esse capítulo é grande, né? A descida da deusa. Ela é bem simbólica. Ela mexe com algo muito profundo que é o nosso inconsciente. Então, através desses contos, dessa, desses arquétipos, dessa simbologia que se conecta tanto com o feminino, ela acessa camadas muito profundas no nosso ser. Então, esse capítulo não é para acessar o nosso racional, o nosso mental, mas para acessar partes extremamente profundas, extremamente partes que são necessárias para a descida da deusa. É aqueles lugares que a gente só sabe que é, mas não sabe explicar, sente em muita intensidade. Então, o que eu falo para vocês, fazendo essa pausa, e eu acho que eu vou continuar para a gente concluir, é percebam o que tudo isso, escutando tudo isso, o que causa em vocês, quais são as sensações que vêm, porque a gente está indo num nível muito mais profundo, no nível inconsciente, no nível arquetípico, certo? Então vamos lá. Vamos continuar e vamos terminar. E eu digo isso porque a primeira vez que eu li isso também foi muito intenso para mim. Eu lembro que nesse capítulo eu sentia muitas coisas, sentia raiva, sentia impaciência, sentia tristeza, eu chorava, né? E agora, lendo aqui para vocês, eu também estou sentindo muitas coisas numa profundidade muito grande, né? Então, mais do que entender, só se permita sentir, certo? Então, vamos continuar? Vamos juntas? Quando reconhecemos nosso estatuto espiritual de filhas no patriarcado, há algumas coisas a serem desenterradas. Vamos começar mais uma descida. Deixa eu tomar um pouco da minha água aqui. Precisamos recuperar as partes de nós que eram nossas antes de nos camuflarmos com as vestes da cultura. Silvia Britton Pereira, em seu brilhante livro Caminho para a Iniciação Feminina, usa um antigo poema sumério sobre Nana e Ereskkigal para observar a dissociação que ocorre quando uma mulher se liberta de sua identificação com o masculino e de sua defesa contra ele. Quando ela morre para uma antiga forma de ser e espera pelo renascimento. Inanna, a antiga deusa suméria do céu e da terra, desce ao mundo inferior para testemunhar os ritos fúnebres de Gugalana, marido de sua irmã Ereskkigal, rainha do mundo inferior. Antes de abandonar o céu e a terra, Inanna instrui Nisroubur, sua fiel serva, a pedir aos deuses paternos Enlil, Nana e Enki que a ajudem a garantir sua libertação caso ela não volte dentro de 3 dias. Ela inicia então sua descida. No primeiro portão para o submundo, Inanna é parada e convidada a se apresentar. O porteiro, Net, informa a Ereskkigal, rainha das grandes profundezas,
que Nana pede para ingressar na terra do não retorno, para testemunhar o funeral de Gugalana. Ao ouvir isso, Ereskkigal bate na colcha, morde o lábio e então instrui Net a tratar Inanna de acordo com os mesmos ritos e leis que se aplicam a qualquer um que entra em seu reino. Ela se despir das vestes reais e se curvar para entrar no mundo inferior. O porteiro o porteiro obedece às ordens e remove uma parte do magnífico traje real de Inanna em cada um dos 7 portões. Ela é despojada e julgada em cada um deles. Ereskkigal a encara com um olho da morte. Profere palavras de ódio contra Inanna. A mata e pendura seu cadáver numa estaca para apodrecer. Como Inanna não retorna, após 3 dias, Nins, Ninshubur começa a lamentar, e tocando seu tambor, circundam as casas dos deuses. Ela procura em Liu, o deus mais alto do céu e da terra, Inanna, o deus da lua, e pai de Inanna, mas ambos se recusam a se intrometer nas questões do mundo inferior. Por fim, Enki, o deus das águas e da sabedoria, ouve o apelo de Nishibur e sofre por Inanna. Ele se propõe a resgatá-la e, para isso, concebe 2 criaturas que não são nem macho nem fêmea, feitas da terra retirada debaixo de sua unha. Eles lhe dá de comer e beber para levar ao submundo e lhes diz para lamentarem com Ereskkigal. Eles entram no mundo inferior, despercebidos, e consolam Ereskkigal, que geme sobre seu consorte morto e sofre com dores semelhantes à do parto, de tão fortes. Ela fica tão grata pela empatia que lhes oferece um presente, ao que ambos pedem o cadáver de Nana, sobre o qual aspergem a comida e a água da vida. Trazida de volta à vida, Inanna é lembrada de que, se deseja retornar do submundo, deve providenciar um substituto para ocupar seu lugar. À medida que ela volta, cruzando os 7 portões e recupera suas vestes reais, os demônios se agarram a ela para tentar recuperar seu bode expiatório. A última parte do mito envolve a busca de seu substituto, seu consorte, do Muse, que em vez de lamentar sua morte, assumiu o trono no lugar dela. Inanna oferece um padrão de plenitude feminina que vai além do papel de mãe. Ela é a personificação da fertilidade da terra, deusa da estrela da manhã e da tarde, deusa da guerra, deusa do amor sexual, da cura, das emoções e da música. Ela é uma andarilha. Ela rompe o tabu de não cruzar o limiar do mundo inferior. Em cada um dos 7 portões, ela deixa para trás aspectos de sua identidade. Essa revelação sugere a remoção de velhas ilusões e falsas identidades que podem ter servido no mundo superior, mas que não funciona no mundo inferior. Ereskkigal foi violada pelos deuses e exilada no mundo inferior, como tudo que se relaciona com a natureza e com o corpo. Ela é a parte do feminino que foi legada ao submundo. Ela personifica a fúria, a ganância e o medo da perda. Ela é energia bruta, primordial, sexual. É um poder feminino separado da consciência. Os instintos e a intuição da mulher ignorados e ridicularizados. Ela é o lugar onde a vida em potencial repousa imóvel, nas dores do parto, antes de sua expressão. Tenho uma enorme admiração por Ereskkigal, porque sei que ela tem o poder de me desbastar até minha essência. Sua força impessoal não é apenas destrutiva, mas transformadora, como a decomposição e a gestação, que trabalham sobre o receptor passivo e estanque, inclusive de forma invasiva e contra sua vontade. Tais forças impessoais devoram e destroem, incubam e dão à luz, com uma implacável impiedade.
Ela é o lugar tanto da morte quanto da nova vida adormecida, o ponto de destruição necessário e de cura. Ao encontrar Ereskkigal, uma mulher enfrenta seu lado sombrio, a ira e a fúria deixadas sem expressão por décadas, enquanto ela tentava agradar as figuras paternas. Uma cliente descreve isso como a bola de ferro derretido assentada em uma depressão, corroendo seu peito. Ereskkigal representa a relação da mulher com o funcionamento das camadas profundas de sua psique, de seu corpo e de sua natureza instintiva. Ela exige reverência e respeito. Ela nos observa com o seu olho da morte, vendo o que nós mesmas não queremos enxergar. Ela exige que olhemos para aquelas partes de nós mesmas das quais nós nos separamos. No seu aspecto mais negativo, ela pode paralisar a vida como um todo. Um cliente descreve como sua mãe Uma cliente descreve como sua mãe a encarava com o olhar do mal. Sempre que ficava zangada comigo, ela me lançava seu olhar do mal, cheio de ódio, e ficava em silêncio por uma semana. Era como um buraco negro. Ela agia como se eu estivesse morta. Não me via, não me ouvia, não falava comigo. Eu ficava desolada por estar tão completamente distante dela. Sentia que a vida tinha acabado. E eu não podia continuar. Eu implorava a ela que parasse, mas ela nunca cedia. Ereskkigal empala Inanna em sua estaca, preenchendo todo o seu vazio receptivo do feminino com força feminina do Yang. Ela dá à mulher sua própria plenitude, para que ela não seja uma mera dependente do homem ou de um filho, e possa ser um indivíduo completo em si mesma. Ela sabe quando quer dizer sim e não. Quando começa a ser assertiva, a mulher muitas vezes é vista como desagradável, feia, megera, pois não está mais disposta a sorrir, engolir sentimentos, permanecer entorpecida e agradar. Contudo, para que a mulher seja inteira, ela precisa recuperar a mãe sombria dentro de si mesma. Acabando, galera. Acabando. Temos um encontro com a mãe sombria e encerramos com um sofrimento consciente retorno, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Encontro com a mãe sombria. Durante a descida, a mulher passa por um período de introversão ou depressão, uma lenta e dolorosa gravidez de si mesma, na qual se livra de sua identificação com o ego-consciência, retornando a um estado de conhecimento do corpo-mente, anterior à existência das palavras. Ela pode sentir uma terrível sensação de vazio, de ser excluída, evitada, deixada para trás, desvalorizada. Pode se sentir sem lar, órfã, num entrelugar. Tal como Deméter e Inanna, ela não dará nenhum fruto, nenhum resultado. Pode se sentir nua e exposta, assexuada, árida e em carne viva. Pode sonhar com imagens de túneis, caminhos subterrâneos, ventres, catacumbas, que é engolida por cobras, ou ainda ver-se como Jonas na barriga da baleia. Se puder permitir que a descida seja uma iniciação consciente, ela não precisa se perder na escuridão. Uma cliente sonha que encontra sua mãe sombria em um vagão de metrô. Estou no metrô com a minha filha de 5 anos, com outra criança e meu marido. O trem entra na estação e nós começamos a descer. Minha filha, Maraia, sai correndo e seu chapéu é levado pelo vento para trás do trem. Ela sai correndo atrás dele e eu atrás dela. Não a vejo, mas vejo crianças do outro lado dos trilhos indo atrás de alguma coisa. Não consigo ver Maraia, mas sei que ela está bem, que não caiu nos trilhos. Eu corro de volta ao vagão do metrô para pegar minha bagagem. A bolsa da câmera e minha bolsa para entregá-las ao meu marido, mas quando volto para pegar outras coisas, o trem parte. Permaneço no vagão sem bagagem, sem dinheiro, sem câmera e não sei o nome da estação onde deixei minha filha. Há apenas duas outras mulheres lá. Uma está reclinada, como se estivesse doente, e a outra cuida dela. Pergunto a essas mulheres o nome da estação que acabamos de deixar, mas elas não sabem e dizem que vai levar pelo menos mais 40 minutos até a próxima parada.
Começo a contar meu dilema e elas respondem: Você está realmente com problemas, não é? No entanto, não me oferecem ajuda. Pensei então que terei que lhes pedir pelo menos $1 para voltar, mas não conheço as linhas do metrô, nem sei se minha família vai me esperar na estação. Peço a essa cliente que conversem com as mulheres do vagão. Elas são minha mãe e eu. O que você está fazendo no trem comigo? Pergunto. Elas me respondem. Você tem que nos encarar antes de poder descer. Eu as encaro. A figura materna reclinada tem o poder e a filha cuida dela. A mãe é zombeteira, preguiçosa, mandona. Eu me recolho diante de sua presença, mas cuido dela com amor. Tenho vontade de matá-la. Ela está doente e dependente. Seu poder está em sua dependência. É como me mantenho acorrentada a ela. Sinto-me entorpecida, tanto que nem sei para onde o trem está indo. O destino é desconhecido, mas me sinto presa nesse vagão com ela. Quero mandá-la se levantar e andar, mas tenho medo de que ela me castigue, retirando sua dependência. Ela não me ama de verdade, sei disso, mas finjo que ela precisa de mim. Finjo e me torno um mártir que sofre há muito tempo. Veja como eu sou boazinha. Eu tomo conta da minha mãe. Preciso me levantar na próxima estação e me afastar dela. Seria tão libertador. Essa mulher diante de mim é tão livre. Ela não tem nada, não tem bagagem, família nem dinheiro. Não tem limites, embora sinta medo. Estou atada a algo que nem está lá. Uma velha identidade, a filha de uma mãe doente, provando que tem valor, retraída e calada. O que aconteceria se eu me levantasse e fosse embora? Perderia minha mãe. Perderia a minha imagem de servir a minha mãe. Eu não estaria mais a serviço da mãe negativa. Romperia o complexo. Não posso continuar a servir e a respirar. Eu quero ver a luz do dia. Se ela quiser ficar no metrô, essa é a jornada dela. Eu quero respirar o ar fresco. Ela se encolhe quando lhe digo que vou sair do trem quando chegarmos à estação. Essa cliente passou os 40 dias seguintes de cama com pneumonia. Teve uma febre misteriosa que a fazia suar constantemente. Foi um tempo de sofrimento e isolamento, mas também um tempo de purificação e transformação. Ela percebeu que não precisava mais sufocar de raiva da mãe. Ela havia lido o mito de Inanna e Ereshkigal e um dia, no final de sua doença, chegou à terapia e disse que havia esquecido de dizer a Nishubur que estava descendo. Sofrimento consciente e retorno. Depois de 3 dias, Inanna não voltou do mundo inferior. Sua assistente de confiança, Nishubur, pede ajuda aos deuses do céu e da lua. Como muitas mulheres, Inanna busca o amor em todos os lugares errados. Apenas as figuras paternas, que aparentemente têm todo o poder, mas não são capazes nem generosas o suficientes para ajudar. Esse é um tema recorrente para mim e para muitas filhas do patriarcado, que esperam ajuda e aprovação daqueles que se recusam a vê-las como são. As mulheres têm que aprender onde está sua verdadeira fonte de validação. Nishubur vai a Enki, o astuto Deus da água e da sabedoria, governante do fluxo dos mares e dos rios. Ele é o masculino generativo, criativo, brincalhão e empático. Com terra ou argila debaixo das unhas, ele improvisa o que o momento exige. Ele gera criaturas que não são nem masculinas nem femininas, para personificar a humildade, a empatia e a capacidade de espelhar os sentimentos de Ereshkigal. Ela está em um luto profundo e essas criaturas assexuadas sofrem por ela, por dentro e por fora. Não imploram a ela que faça nada, simplesmente permitem que ela esteja em sua dor. As criaturas entoam seus lamentos com ela. Ereshkigal sente-se ouvida e isso permite que o feminino profundo aceite sua dor como ela é, como parte do processo natural da vida. Ela não precisa culpar ninguém, pode simplesmente estar com o sofrimento e curá-lo naturalmente. Essa qualidade de empatia, ou de estar com a dor, a ajuda a se mover através dela. Ela também evita o que eu chamo de ejaculação precoce, passar a ação muito cedo, porque a dor de sustentar a atenção do desconhecido é insuportável.
Se tivermos a paciência de permitir que o processo seja concluído, pode ocorrer uma cura profunda. Se sabotarmos o processo, nunca nos permitiremos chegar a termo. Mulheres e homens precisam se apoiar mutuamente para honrar o ciclo feminino, que, como os ciclos da vida na natureza, é um ciclo de morte, decomposição, gestação e renascimento. Quando se sente ouvida, Ereskkigal permite que as criaturas assexuadas, Galaturra e Kurgarra, devolvam a vida a Inanna. Inanna sente a agitação da vida dentro de si. Ela é reanimada com a comida e água e lentamente volta a si, empreendendo o retorno do mundo inferior para buscar seu substituto. Ela encontrou a deusa das trevas e sabe que todas as mudanças e a vida exigem sacrifício. Esse é exatamente o conhecimento do qual se afastaram a moralidade patriarcal e as filhas do pai, eternamente donzelas, querendo fazer as coisas certas para evitar a dor de carregar a própria renovação, o próprio ser individual e único. Quando volta do mundo inferior, Inanna não é só doçura e luz, da mesma forma que quando uma mulher sai do isolamento voluntário para se afirmar, muitas vezes não é uma visão bonita. Pobres dos familiares e amigos que querem que ela volte a ser como era antes. Ela agora percebe até que ponto se sacrificou para agradar aos outros e não está disposta a fazer as coisas do jeito antigo. Ela corta impiedosamente de sua vida as pessoas e situações que não apoiam quem ela se tornou. Inanna encontra Dumuzi, seu consorte, seu igual, sentado no trono dela, despreocupado com a situação. Ela o confronta e ordena que seja levado para o mundo inferior. Ela sacrifica aquele que lhe é mais querido, o amado do Muse. Aqui é a atitude preferida do Animus, o velho rei que a alma feminina deve submeter ao self e matar como fonte primária de sua própria validação e identidade. Em outras palavras, ele é aquela parte a qual recorremos em busca de aprovação. Ouvi muitas clientes que, durante a redação da tese de doutorado, chegaram à conclusão de que a única razão pela qual haviam embarcado naquele rito particular de passagem era para obter a aprovação das figuras paternais, das figuras paternas. Naquele momento, muitos escolhem não entregar a tese e não se tornar PhDs. A deusa Inanna chora a perda de seu amor, e é então que ela é ouvida por uma mulher humana, Gestinana, irmã de Dumuzi, que também está lamentando a perda do irmão. Apela a Inanna, por amor e tristeza, para que ela mesma seja levada no lugar de Dumuzi. Inanna se comove tanto com sua oferta de sacrifício consciente que permite a Gestinana compartilhar o tempo de Dumuzi no mundo inferior. Cada um passaria 6 meses no submundo e 6 meses na terra. Gestinana é um novo feminino. Ela é uma mulher sábia que está em contato com os próprios sentimentos. É humilde e consciente de seu sacrifício. Está disposta a suportar o ciclo da descida, subida, descida. Ela se relaciona com sua natureza masculina, assim como com as profundezas de seu feminino. Ela é um modelo de alguém que está disposto a sofrer humana e pessoalmente o espectro completo que é a deusa. Ela põe fim ao padrão de bode expiatório ao escolher enfrentar o mundo inferior. Ela não culpa ninguém. Gestinana tem muito a ensinar a heroína dos tempos modernos. Ela faz a descida não em busca de elogios e aprovação, mas para viver o ciclo completo de sua natureza feminina. Ela ganha a sabedoria dos ciclos de mudança, aceitando o lado sombrio e instintivo que nos ajuda a encontrar sentido no sofrimento e na morte, assim como no lado leve e alegre que reafirma nossa força, nossa coragem e nossa vida. E assim encerramos a etapa 6 e o capítulo 6 da jornada da heroína com a descida da deusa. Capítulo intenso. Espero que tenha gerado muita lucidez, muitas compreensões para você. Eu, particularmente, passei isso durante alguns períodos específicos da minha vida. O primeiro deles foi a morte do meu avô, do qual eu era muito presente, muito conectado, participou da minha criação, né?
junto com meus pais. Depois veio a morte de um sobrinho, né? Depois veio a morte da minha filha, né? Então veio a minha gestação, o meu parto natural e a morte da minha filha. Depois o fim do meu casamento, da minha relação de 16 anos. Depois a minha mudança de estado. Então eu identifico muitas das coisas, muitas sensações, muitas das coisas que está escrito aqui faz muito sentido para mim. Por mais que eu não consiga explicar, e você pode estar tendo essa sensação agora aí também. E é o que eu percebo que ele não é para ser explicado, ele é para ser sentido. E quando a gente nos permite sentir aquilo que a gente precisa sentir, a nossa consciência expande e a nossa visão sobre a vida e sobre nós mesmas e quem nós somos é amplificada. Então, a cada fase, a cada momento é uma veste que você tira, né, e se aproxima de quem você é, da sua essência e resgata esse feminino e a realidade do que significa esse feminino, certo? Então, até o próximo vídeo, até a próxima etapa dessa jornada. Um grande beijo no seu coração e nos vemos em breve.